Buenas, senhores, mais uma vez aqui no Me Segue na História, mais uma vez levando história até você e falando de história, fazendo tu se apaixonar por história, né? Então, se tu chegou até esse canal, é porque tu é um apaixonado por história ou curioso, né, para saber o que acontece na história. E se tu já acompanha esse canal, tu tá reparando que eu tenho subido alguns vídeos sobre educação, tenho focado na educação, principalmente na volta às aulas, no pós-pandemia, o comportamento pós-pandemia. Primeiro falando um pouco durante e após. Já entrevistei algumas pessoas, já tem 2 matérias no ar. Vão rolar agora, vai rolar mais algumas entrevistas ao longo desse nosso retorno às aulas. Mas não é isso que eu venho falar aqui. Dessas entrevistas que eu fiz, dessa coletânea que eu fiz, eu vou gerar material para tu poder entender como é essa volta às aulas, como vai acontecer. Vou dividir em 3 módulos e a gente vai falar um pouquinho sobre o antes, durante e a volta às aulas que está acontecendo agora presencialmente, né? É claro que as aulas estão acontecendo de forma remota, é o EAD, mas a gente vai falar como ela está acontecendo. O retorno, não está acontecendo retorno. O que aconteceu com essas crianças durante esse período, esses anos, né? Esse tempo que ficaram fora da escola e agora retornando. Para o que melhora, o que fica, né? O que a gente aprendeu com todo esse tempo que nós gastamos gerando material, gerando tecnologia para facilitar, para levar para dar acesso a essas crianças, esses adolescentes à formação acadêmica. Bom, é só uma introdução e vamos ao vídeo. Como eu disse, vou dividir em 3 partes e a gente vai falando sobre tudo o que está acontecendo nas nossas aulas presenciais e à distância. E como foi legal gerar todo esse material e o quanto a gente aprendeu, né, de forma tecnológica, de forma acadêmica, para isso tudo funcionar. Bom, vamos lá para o primeiro vídeo, para a nossa primeira aulinha. Aulinha não vou nem chamar de aula, né? O nosso primeiro grande bate-papo sobre tudo o que aconteceu nesse período, e usando, é claro, essas professoras, esses gestores, né, todos esses diretores que a gente entrevistou, que devagarzinho as matérias vão aparecer no canal, mas vamos falar sobre tudo o que aconteceu. Vou tentar falar para você o que eu aprendi com essas pessoas, o que eu vou guardar para mim e o que eu ainda tenho que desenvolver para isso tudo ficar cada vez melhor, né? Vamos lá para o primeiro vídeo dessa bateria aqui no canal. Buenas, senhores, tu já viu a introdução, não preciso mais me repetir e falar muito. Para a nossa primeira parte, para a primeira parte do nosso grande bate-papo, do aprendizado, de tudo que aconteceu, a gente vai falar como foi o primeiro impacto, como aconteceu, quando do dia para a noite as crianças ficaram sem ir para a escola. E isso foi bem difícil de tratar, foi complexo, difícil os pais entenderem que agora, mais do que nunca, as crianças, os adolescentes precisavam dos pais dentro de casa para dar acesso a eles ao material escolar. E eles sozinhos talvez não fossem conseguir. É claro que existem crianças que são muito mais focadas, muito mais apegadas à tecnologia e se resolveram muito rápido. Mas foi essencial a participação dos pais nesse momento, o início da pandemia. Foi complexo, sim. Do dia para a noite, as crianças perderam seu acesso aos colegas, aos professores, à sala de aula, às cadeiras onde você brigava para disputar a melhor cadeira da sala. De repente, todo esse convívio social, toda essa estrutura social, ela se quebra. Quando a gente fala da mudança da sala de aula para o módulo virtual, não é só transportar a forma de ensino, mas todo o convívio social daquele adolescente, daquela criança, ele é quebrado. O contato diário entre professor, alunos, ele foi quebrado, né? Aquela diária que ele tinha de acordar cedo, preparar o seu material, ir para a escola, conviver com seu amigo, contar a história, trocar o jogo que ele jogou na noite anterior, trocar conhecimento, trocar tudo aquilo, o filme que ele viu, a série que ele gostou, tudo aquilo do dia para a noite passou a ser virtualizado. Não que já não acontecesse de modo virtual, porque as crianças já têm um contato virtual muito grande, principalmente por conta dos jogos. Jogam online e jogam entre amigos, em grupos de 5, 6, às vezes até mais de 20 crianças jogam ao mesmo tempo jogos online. Então não foi tão quebra de paradigma trazer esse mundo virtual social para o mundo virtual, né? Presencial para o social. Porém, o contato humano é muito precioso, e esse dia a dia
foi perdido. Então, vamos levar todo esse social para dentro do mundo virtual. Bem difícil, porque esse contato humano agora vai passar a ser só do irmão, se ele tem um irmão, dos pais, se ele tem os pais em casa, dos primos, dos parentes que ele convive, vai ficar só ali. Nos primeiros meses de pandemia, as crianças ficaram extremamente dentro de casa, até porque não se tinha uma vacina e não se tinha uma data de retorno, uma data de voltar com tudo isso. Do dia para a noite, as crianças foram para dentro de casa. E existem crianças que não tinham esse contato dentro de casa. Contato com o quê? Contato com a tecnologia. Muitas dessas crianças, da rede pública de ensino, não tem tecnologia em casa. Às vezes, 1, 2 telefones é compartilhado por 4, 5 pessoas. É uma realidade. Pouca gente olha, mas foi uma realidade. E como tirar esse convívio social humanizado, né, presencial, de todo dia, na sala de aula, no recreio, jogar isso para dentro de uma casa onde a tecnologia é compartilhada. Às vezes só o pai tem um telefone e as crianças sonham um dia ter um telefone. É uma realidade dura. A gente troca de telefone um ano, a cada 2 anos. Tem gente que não tem telefone, é um telefone só, para a família inteira. E não adianta só ter um telefone, você precisa de um pacote de dados para receber informação. Não é só o telefone, querido. Você precisa de um plano de internet para isso tudo funcionar. Mas vamos por parte. Levamos a tecnologia para dentro da sala de aula, né? Pegamos a sala de aula, jogamos dentro de um compartilhador de informação e vamos levar a sala de aula para dentro de casa. Bom, do dia para a noite se adaptar a isso, porque as aulas começaram. Começa as aulas, as crianças vão ficar sem aula. Como a gente vai gerar essa informação? Já existiam plataformas como Meeting, como Teams, como Zoom, né? Forma de compartilhar. No começo da pandemia, a ferramenta mais usada foi o WhatsApp para dispersar a informação. Só que não era suficiente. Você precisava fazer reuniões, você precisava trazer a sala de aula, virtualizar essa sala de aula. E como eu ia fazer isso? Eu precisava aprender tecnologia. Muitos professores, muitos pais e muitos alunos não conheciam essas ferramentas. As ferramentas de reuniões elas eram muito óbvias para quem já trabalhava no mundo corporativo e já fazia os seus home offices, mesmo que em pouca escala, mas já fazia. Reuniões que acontecem dentro das empresas, entre multinacionais, já aconteciam nesse tipo de plataforma. Só que agora essa plataforma ia ser executada, ia ser usada para a educação. Então eu precisava treinar os gestores, os professores, os alunos e os pais para usarem essa plataforma. Então esse foi o primeiro impacto, pegar toda essa tecnologia que já existia no mercado, trazer para a sala de aula e fazer a sala de aula chegar até os alunos. O primeiro impacto da pandemia, muito aluno ficou sem estudar, muito aluno ficou sem essa tecnologia, e não só da rede pública, e não só das pessoas que são menos favorecidas. Muitas pessoas se negaram ao uso da tecnologia, dizendo que não funcionava, que preferia que o filho repetisse de ano, que passasse para o próximo ano, e foi uma grande confusão, porque muita gente achava que era melhor que o ano se estacionasse e que se recuperasse no ano seguinte. A negligência à tecnologia ela foi muito presente nesse período de pandemia. Então, precisou se convencer, pais, alunos, professores, gestores, que nós podíamos tocar a sala de aula para o modo virtual e não perder o ano letivo. Eu sou amante de tecnologia, estou na área de tecnologia há muitos anos e achei o máximo quando toda essa tecnologia que antes era empregada só para o mundo corporativo foi introduzida dentro da sala de aula. Mas vamos lá, geramos essa tecnologia, aproveitamos a tecnologia, pegamos essa tecnologia, refizemos, remoldamos, reconstruímos para ela parecer uma sala de aula. E tu acha que os alunos acharam ruim isso? Eles acharam o máximo, porque toda a vivência tecnológica que eles tinham do videogame, cara, agora estava na sala de aula. Agora estava lá na sala de aula virtual. Ele não precisava mais se locomover até a escola. Parte acharam ruim, porque era difícil desapegar aquela coisa todo dia, da mochila, mas ao mesmo tempo ele estava ali com o amiguinho dele virtualizado, ele se sentia num grande videogame. E eu pude ter esse feedback de várias crianças que eu também pude conversar. E com alguns pais, também amigos, que perceberam isso nos seus filhos. Eles gostaram porque parecia um grande videogame. A dificuldade era manter a criança sentada
olhando para a matéria, olhando para o professor. Muitas das vezes, as câmeras, né? Você pede, por favor, abre a sua câmera para você ver a criança, o professor ver a criança, talvez mostrasse mais do que devia. Nem sempre o compartilhamento do background da criança era positivo. Até se aprender que você podia apagar o background e usar só a primeira imagem, fugindo do fundo, né, usando um fundo falso, demorou um pouquinho. Então, muita liberdade do dia a dia da casa acabou passando para a sala de aula, né, passando para o virtual. Isso foi um outro problema. Até as casas, até as famílias se prepararem, desenvolverem ambientes saudáveis. Quando eu falo saudável, um ambiente silencioso, um ambiente tranquilo para essas crianças poderem estudar, também demorou um pouquinho. E precisou que o pai também se posicionasse junto às crianças, junto ao adolescente, colocando ele num lugar calmo, tranquilo, onde o próprio pai também pudesse ficar de olho na criança, dizendo, não está prestando atenção, porque não é só ficar olhando para a câmera. Precisava que o cara, né, que o aluno aprendesse, prestasse atenção nas aulas. E isso foi um desafio para o professor, desafiar os alunos a eles ficarem de frente para a câmera. Prender o aluno ali, ficar ali prestando atenção. Foi um baita desafio os professores gerar conteúdo que o aluno pudesse ficar ali conectado durante o período da aula. Como isso aconteceu? Mudando a forma de distribuir a informação, criando jogos, criando conceitos, criando reuniões, o famoso brainstorm, né, cara? O brainstorm, cara, a sala de aula invertida. A sala de aula invertida ela funcionou tão bem, mas tão bem nessas horas. Eu vou deixar um card na descrição do vídeo, vai estar lá um vídeo explicando o que é a sala de aula invertida, mas ela funcionou tão bem, porque tu dava para os alunos o tempo para ele absorver a informação, tempo para ele entender o que ele precisava, e depois ele ia, como se fosse uma reunião corporativa, ele ia lá discutir, falar sobre aquilo tudo que ele aprendeu. Foi muito legal também toda essa ideia da sala de aula invertida levada para esse home office educativo, levado para essa sala de aula virtualizada e agora já humanizada. Então, várias ferramentas, como eu disse no começo do vídeo, foram usadas. O Teams, o Zoom, o Meet, não importa a plataforma, o que importa é como tu vai levar a tua matéria, a tua formação acadêmica para dentro do Teams. Meu amigo professor, como você vai levar a tua formação em geografia para dentro do Teams? O professor de matemática, como eu vou fazer essas aulas de matemática funcionarem dentro do Teams? Não é só fazer um PowerPoint e botar na tela e ficar passando o PowerPoint, porque o aluno ele não vai estar nem aí para você. Bom, os professores, com as suas sabedorias, com os seus pulos do gato, conseguiram passar por cima disso tudo. Conseguiram ludibriar a falta de tecnologia necessária para suprir a grande sala de aula, e eles se saíram super bem, desenvolvendo provas interativas, desenvolvendo material interativo, onde o aluno precisava estar ali olhando o tempo todo. Meu amigo, como ele fez isso? Transformando as matérias em jogos, cara. Em jogos, sim, novos jogos, novos desafios. Cara, isso aconteceu até na música, em educação física, até nas matérias mais improváveis que tu imagina que não poderiam ser virtualizadas. Os professores conseguiram virtualizar, né? Se adaptar a essa nova tecnologia que está aí. Eu acho não, e eu tenho certeza que veio para ficar. É claro que a gente vai poder fazer de forma híbrida, nem sempre virtualizar tudo. Como eu disse, o processo humano é muito importante, não deve ser descartado de maneira nenhuma. Mas toda essa tecnologia gerada nesse processo, nesses meses, nesses anos de pandemia, serviram para a gente entender que é possível, sim, e necessário mergulhar na tecnologia, pegar essa tecnologia, colocar as crianças dentro e usar ela de forma mais que positiva. Foi um grande aprendizado. Qual foi a maior dificuldade desse processo tecnológico? Justamente o que eu falei logo no comecinho desse bloco. As crianças, principalmente da rede pública de ensino, onde o acesso à tecnologia é muito mais precário, né? Então, você imagina você gerar um conteúdo, você preparar uma aula virtualizada, você preparar uma aula com jogos, com uma dinâmica onde tu precisava estar mais tempo conectado, né?
Tu imagina um pacote de dados onde a criança ficaria 4 horas conectada, direto, com um stream na tela, né? Então, isso acabou ficando muito caro para essas crianças e na maior parte do país não foi subsidiado. Então, as crianças tiveram grande dificuldade durante esse período, durante esse processo de aula. Como foi feito para sanar isso? Infelizmente, gerando material estático, deixando disponível na internet. E essas crianças, quando possível, baixavam esse conteúdo, realizavam as provas offline e devolviam, né? Faziam um upload dessas provas. Não tiveram a mesma qualidade de ensino que a rede particular. Não tiveram. Isso aí vai ser difícil curar esse processo para a rede pública. Além de ser uma verdade, é uma crítica, né? Foi uma crítica, porque é muito tranquilo, é muito vulnerável e é muito vazio tu dizer que a tecnologia aí está para todos, só que ela não está. Principalmente em lugares do interior do Brasil, onde além financeiramente ser bem menor, né, a qualidade financeira dessas famílias ser bem mais baixa, o acesso à internet é muito precário porque o sinal não chega. Áreas rurais no interior aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, cara, não tem sinal. Quase nenhuma do interior, quase nenhuma tem uma rede de fibra ótica estabilizada. Você precisa usar um 4G, né? Uma antena de 4G, ou pegar teu celular e gerar e compartilhar um 4G. E como eu disse, a maioria das famílias só tem um celular. Como essa criança estuda? Infelizmente foi dessa forma. Eu também entrevistei professores que trabalham na rede de ensino público no interior do estado do Rio de Janeiro, nas áreas rurais, e todos eles me notificaram a mesma coisa: a dificuldade de dar esse download para essas crianças. O que eles tiveram que fazer para sanar? Imprimir todo esse trabalho. Tu imagina, todo o trabalho desenvolvido para a web, todo o trabalho desenvolvido para a internet foi impresso e deixado nas escolas à disposição dessas famílias, desses alunos. Então, um aluno que não tinha acesso à internet, que não conseguia fazer um download, ia até a escola pública e pegava o seu material didático, resolvia de forma física e depois entregava na escola para ser corrigido. Então, se tu compara a qualidade de ensino dessa galera que pode usar a internet, que tem internet o dia todo, que pode jogar, que pode olhar o Google, que pode consultar na Amazon um livro novo, comprar um livro novo na Amazon, pode baixar um PDF. Cara, essa outra gama da sociedade, essa outra gama de alunos não conseguiu fazer isso. Não mesmo. Então, a tecnologia que foi desenvolvida para o período do início da pandemia, ela foi melhorando ao longo da pandemia. Mas boa parte desses alunos, boa parte dos alunos da rede pública não teve acesso e não tem ainda acesso a essa tecnologia. Lembrando que existe uma grande diferença entre a rede pública de ensino das grandes cidades, das capitais, e das cidades interioranas, das áreas rurais, onde o acesso é extremamente precário, não só pela falta de professores e pela falta de incentivo do Estado, mas também por conta da não tecnologia, por conta do acesso não ser fácil e ser extremamente limitado para essas áreas. Esse foi o maior desafio da tecnologia, chegar até essas áreas. A tecnologia estabelecida na forma de ensino, ela foi sendo desenvolvida, foi sendo melhorada, foi sendo facilitada. Mas como isso? Como foi facilitada já que as ferramentas já existiam? Além de moldar as ferramentas que já existia, que já tinha no mercado, foram criadas outras ferramentas direcionadas para o ensino. Ferramentas mais leves, transmissões mais leves. Em vez de você usar um stream tão pesado como a gente usa para transmitir esse próprio vídeo que tu está vendo aqui, esse vídeo vai ficar, no mínimo, aí, vai ter uns 3 GB, usando qualidade baixa. Imagina o cara que tem um pacote de dados pequeno no celular dele, fazer download de um vídeo desse tamanho, ou ficar vendo esse vídeo o tempo todo. Então, tecnologias para melhorar a qualidade de imagem, baixar o peso dos dados, para facilitar o acesso a essas áreas onde existe uma limitação no pacote. Sempre fala em tecnologia, mas nunca se fala no peso financeiro que você precisa ter para gerar essa tecnologia. Não basta eu pegar uma ferramenta gratuita na internet e usar para distribuir conteúdo acadêmico, conteúdo didático. Eu preciso também facilitar a forma financeira desse acesso. Então, não é tão simples quanto se pensa só jogar tecnologia,
os alunos, né? Vamos lá, vamos jogar. Não, não é assim. Foi um desafio para esses professores e para esses educadores. O primeiro momento da pandemia, onde a tecnologia existia, mas não era usada. Depois a tecnologia ser adaptada e depois criar o hábito dos pais e de alunos usarem essa tecnologia para estudar. Tá, mas antes os alunos já consultavam o Google, antes os alunos já consultavam a internet para fazer os seus trabalhos. Consulta é uma coisa, outra coisa é tu prender o cara ali 4, 5 horas na frente do monitor ou na frente da tela do celular para ele conseguir, para ele estudar, para ele tentar entender a matéria. Então nesse primeiro momento também tive essa participação, porque eu também tenho filhos estudando, precisaram fazer o ensino à distância e no primeiro momento da pandemia eu estava no interior do Brasil. Então, falando por mim mesmo, o acesso à internet, onde você mal tem um 4G, foi bem complexo. Até se estabelecer, comprar tecnologia, porque tu vai precisar de uma antena rural, até tu comprar tecnologia, até você testar essa tecnologia e até oferecer ela, demanda tempo. E esse tempo é precioso que o aluno fica sem estudar. Agora tu imagina numa casa no interior do Brasil, onde 6, 7 crianças estudam, onde o pai é o único provedor de renda, a mãe cuida de todas essas crianças e existe um único telefone para todas elas. E elas dependiam extremamente da rede pública de ensino para o seu crescimento acadêmico. Do dia para a noite, uma doença vem e corta essa relação com a escola. Nesse primeiro momento, foi complexo levar tecnologia para todos. Ao longo do processo, ela foi sendo facilitada, porém não suprida. Essa informação eu tenho das entrevistas que eu fiz com professores, com gestores, com diretores e com alunos que precisaram se adaptar e se inovar, né? E se virar, na verdade, com toda essa mudança que aconteceu na forma de ensinar. Então esse é o primeiro impacto da pandemia, momento que nós precisamos gerar ainda mais tecnologia, que nós tivemos que gerar tecnologia, precisamos ter que gerar conhecimento para adaptar as crianças ao módulo virtualizado e não deixar de ser humanizado. Foi uma transição difícil, dura, né? E ainda está aí, a pandemia não acabou. Vamos esperar que agora, no finalzinho desse ano, algumas escolas já voltaram para o modo presencial, mas ainda estão bem forte no modo virtual. A gente espera que para o ano que vem as aulas retomem bem devagar, de forma consciente, não selvagem como estão. Volta às aulas! Não, eu não acredito nessa volta às aulas desordenada e selvagem, como alguns estados, como algumas prefeituras querem fazer. Ainda é um momento de calma e cautela, né? Do que botar todas essas crianças de volta na sala de aula e infectar crianças e pais e avós dessas famílias. Bom, é isso. Devagarzinho a gente vai chegando lá. Esse é o primeiro bloco, o nosso primeiro impacto, né? O primeiro problema gerado pela pandemia e a solução que foi dada, adaptar a tecnologia para o uso, né? Para o uso dos alunos, né? Aprenderem a escola dentro de casa. Mas é uma infelicidade, essa tecnologia, essa informação ainda não é para todos, ainda tem gente sofrendo com essa falta de acesso à tecnologia. A gente se vê no próximo vídeo, próximo bloco, a gente vai falar mais da pandemia. Tchau, tchau. Buenas, senhores. Buenas, senhores. Agora para falar, né? Não só falar de história, mas falar de tudo, de toda a tecnologia que foi gerada para o nosso processo de pandemia ficar mais confortável para os alunos. Claro que a pandemia de confortável não tem nada, mas foi necessário mudar a forma de pensar, mudar a forma de ensinar para os nossos alunos para conseguirem completar o seu ano letivo e não perder o mais importante, o contato com os seus amigos, o contato com os seus professores, a parte social, a parte intelectual, a parte que desenvolve a mente das nossas crianças, a mente dos nossos alunos. Bom, tivemos que gerar tecnologia para isso, mas será que essa tecnologia foi para todos? Será que a tecnologia foi suficiente? Será que tudo que a gente desenvolveu vai ser perdido quando voltarmos às aulas presenciais? É isso que a gente vai falar agora, é isso que a gente vai tentar expor agora, em cima de tudo que a gente aprendeu nesse processo. Para entender disso, eu entrevistei professores, eu tive que conversar com alunos, conversar com gestores, para poder entender como tudo isso funciona e poder levar para você, né, de forma confiável, com informações
confiáveis. E como isso tudo funcionou? Quando essa tecnologia ela participa do processo educacional. Vamos lá, vamos começar pelo básico. No vídeo anterior a esse, no bloco anterior a esse, eu falei para você que foi desenvolvido tecnologia, né, foi adaptado tecnologia do dia a dia corporativo para o mundo acadêmico, para a sala de aula. Pegamos a sala de aula, estava lá, física, levamos para o virtual e compartilhamos ela para os nossos alunos. Só que nem todos os alunos tinham acesso a essa informação. Nem todos os alunos poderiam acessar essa informação. Pelo motivo bem simples, por qualificação financeira. Vamos falar direto, um ponto que ninguém gosta de falar. Cara, nem todo mundo pode pagar por um pacote de dados. Por mais que o software seja livre, por mais que a informação seja gratuita na internet para um download, cara, ela custa dinheiro. Ela custa um pacote de dados, ela custa um pacote de internet que precisa ser comprado, né, cara? Que precisa ser disponibilizado. E muitas dessas pessoas não tiveram acesso a esse tipo de informação por questões financeiras. Esses são dados que eu consegui coletar entrevistando professores da rede pública de ensino aqui do interior do estado, principalmente nas áreas rurais do Rio de Janeiro. E assim seguimos. Mas, e aí? Como resolver esse problema? Como se resolveu esse problema? As aulas gravadas, as aulas impressas e as aulas, né, de forma ao vivo, a aula espontânea. Para as pessoas que não tinham acesso contínuo à informação, no caso a internet, foi pensado nas aulas gravadas e foi usado nos dois blocos. Por que as aulas gravadas? As aulas gravadas, você disponibilizava ela na internet e a qualquer momento, a qualquer horário, quando possível, esses alunos podiam fazer download por seus smartphones, por seus laptops ou por seus tablets, né? Eles faziam download para o telefone e ficavam lá com a aulinha gravada. Isso foi muito legal e isso ajudou muito a essas crianças que não podiam estar ali no ao vivo, porque nem todo horário que o professor estava disponível, que estava no horário da sala de aula, era o horário onde o telefone estava dentro de casa. E eu estou falando isso da rede pública de ensino e de pessoas que não têm tanto acesso à informação por suas condições financeiras. Então, as aulas gravadas, o download dessas aulas favoreceu muito a essas crianças, onde elas podiam fazer o download, mesmo que em um horário fora de aula, levava esse download para casa e assistia. E a partir dessas aulas gravadas, eles poderiam realizar os seus trabalhos e os seus estudos para mais tarde poder fazer uma avaliação. Tá? E essa avaliação era feita como? Ela estava disponível na internet? Ela era um portal para você fazer essa avaliação? Infelizmente não. Infelizmente, esse desenvolvimento tecnológico, que hoje é muito comum nas universidades EAD, onde tu faz tua prova online no momento que você quiser, né? não estava disponível e ainda não está disponível para essas crianças. Então elas precisavam estudar, baixar esses vídeos, essas videoaulas gravadas, levarem para casa estudar e fazerem uma prova impressa, né? Pô, mas e aí? O professor controla essa prova impressa? Infelizmente não. Ele estava na casa. Você tinha que contar com a colaboração dos pais e com a veracidade da informação que era passada. Por isso, foi bem mais interessante para o professor, em vez das provas, em vez das avaliações de verdadeiro e falso, de questões descritivas, era muito mais legal e foi muito mais inteligente os professores que usaram trabalhos, né, pesquisa, onde o aluno assistia o vídeo e desenvolvia um trabalho e entregava ao professor. Parece estranho falar disso, já que tu veio de uma rede particular onde a tecnologia, se tu está vendo esse vídeo, a tecnologia chega para você com facilidade. Para muitas pessoas do país ainda é um sonho ter uma internet de 250 megas na sua casa, né? Você tem giga, ele tem mega. E olha lá quando ele tem 10, 5 megas para poder assistir um vídeo como esse agora. Então é bem complexo, mas as aulas gravadas tiveram seu papel e são importantíssimas até hoje para essas crianças. Para a rede particular também é legal. Por que é legal? Porque o aluno, depois da aula, ele também tem acesso à informação. Ou seja, se ele quer rever a aula, se ele quer estudar, se ele quer entender o que o professor falou, ele pode rever as aulas. E mais importante que isso,
A grande maioria dos softwares hoje que tu usa para compartilhar aula, para fazer as aulas, que as escolas usam para fazer as aulas, elas gravam as aulas, né? No caso do Teams, você pode gravar a tua reunião, então tu pode gravar a tua aula e deixar essa aula disponível, né? Principalmente em ferramentas como o YouTube, como o Vimeo e outras. Mas tu pode deixar as tuas aulas gravadinhas, até num storezinho, tu pode botar no Dropbox, tu pode botar no Google Drive, você pode usar esse processo de deixar o arquivo lá disponível na internet, no caso da nuvem, deixa ele lá quietinho e o aluno pode ir lá fazer o download. Depois de ter assistido a aula, ele revê a aula. Isso é muito importante, porque atende os dois lados. Então o professor ele teve que começar a gravar suas aulas, se preparar para gravar as aulas, né, cara? Criar um ambiente, criar toda uma gama de ferramentas dentro da casa dele. Meu amigo, os professores tiveram que criar as suas ferramentas. Não é só pegar o telefone, botar na frente e gravar de baixo para cima, de cima para baixo. Foi compra de material, tripé, fone, iluminação. Tu acha que aqui não tem nada, mas aqui por trás tem iluminação, porque senão não vai ficar legal, né? O fone que eu estou usando está passando por um tratamento para tu poder escutar minha voz de forma legal. É tudo pensado, nada é feito de qualquer jeito para tu chegar e ter uma boa qualidade de voz e de vídeo. Então, o primeiro processo, a primeira parte, logo quando a gente precisou gerar as aulas, foi gravar essas aulas, antes mesmo de usar as ferramentas, né, de videoconferência. O primeiro processo foi gravar as aulas e disponibilizar essas aulas. O segundo processo foi montar, criar o hábito das aulas dentro de uma conferência, dentro de uma videoconferência. Criar o hábito das reuniões online, né? E isso foi bem complicado, principalmente para professores que não estavam habituados a esse tipo de tecnologia. Muito professor ainda estava na era do giz e quadro negro. E precisaram se adaptar, olhar para uma câmera e não sentir vergonha, porque é bem diferente. Tu está na frente do aluno, contato humanizado, e você não está sendo gravado, mas no momento que tu vai para frente da câmera, tu é gravado, tu sabe que a tua imagem vai ficar para sempre na internet, uma vez na internet, para sempre na internet. Tem toda uma reformulação mental para poder estar na frente da câmera e ensinar, né? E é diferente. Tu não pode lá olhar do ladinho do aluno, tu não pode chamar a atenção de um e de outro, tu está sendo virtualizado, está sendo gravado o tempo todo, monitorado. As aulas ao vivo serviram para suprir a necessidade do professor presente. É claro, né, que demorou para se acostumar que ali do outro cara não era só uma imagem, era um professor igualzinho que estava na tua sala de aula e agora ele está ali à tua disposição. Para o professor, ficou bem complicado, porque além de dar aula ao vivo, muitos professores abriam seus chats, né, cara, porque essa gente também tem chat, ou às vezes disponibilizavam o seu WhatsApp e os professores eram bombardeados, né, fora do horário de aula. E por conta da pandemia, muitos professores de forma fantástica abriram seus horários particulares, seus horários para esses alunos tirarem suas dúvidas. Foi muito importante também o professor se conscientizar, se tornar cada vez mais consciente que essas crianças precisavam mais ainda deles, não só no horário de aula. E muitos professores abriram seu tempo para isso. Deixaram as crianças perguntarem, o que não acontecia na aula presencial. Normalmente o aluno ia embora para casa e o contato com o professor ia ser só na próxima aula. No módulo à distância, no módulo EAD, no módulo virtualizado, os professores, para ajudar no período de pandemia, se disponibilizaram a ajudar essas crianças fora do horário de aula. Na rede pública de ensino, muitos professores tiraram do seu próprio bolso para imprimir, para gravar a aula e dar pendrive para essas crianças. Tu acha que foi pouco, né? Tu acha que não custa nada um pendrive porque tu não sabe o valor de um pendrive. Uma coisa é tu comprar 1, 2 pendrives, outra coisa é tu comprar 20, 30 pendrives. E muitos professores, muitos diretores de escola, muitos gestores de escolas públicas tiraram dinheiro do seu próprio bolso para algumas crianças não perderem material, né? Geraram PDFs, geraram vídeos, salvaram em pendrive e distribuíram quando podiam para algumas crianças. Isso foi muito legal. Se tu é um professor e está vendo isso, pô, cara, parabéns, tu fez esse papel. Porque distribuir a informação virtualizada, você colocar no teu laptop, subir ela para a nuvem e deixar ela disponível, pô, cara, isso é muito louvável. Mas muitas crianças não têm acesso a esse tipo de tecnologia. E um pendrive, ele tem um computador em casa, por mais velhinho que ele seja, ele consegue abrir um arquivo no Word, num pendrive, e aquilo salva muito, cara. Muitos liam no pendrive de 10 GB, quanto não cabe ali dentro.
né? Quanto de material, de vídeo, de livro, de provas, de apostilas, quanto não cabe ali dentro. E essa tecnologia, mais do que ultrapassada para muitos, foi usada durante o processo de pandemia para salvar, para tirar essas crianças da zona, da zona escura, da zona negativa do conhecimento, e foi levado o conhecimento até essas crianças dessa forma, né? Usando métodos antigos tecnológicos, o pendrive, o famoso pendrive, foi usado. A tecnologia de nuvem, né, que foi bastante pulverizada, deixar tudo disponível na nuvem, que também já era uma coisa já até ultrapassada para quem trabalha com tecnologia, foi revigorada quando todo o material, as crianças aprenderam a fazer o upload dos arquivos, porque acontecia assim, quando o professor ia para a sala de aula, ele não recebia na hora, ele deixava lá disponível um drive na internet, no caso, vou dar o exemplo do Google Drive ou do Dropbox. O aluno tinha lá uma senha, ele tem ainda porque ele está usando isso. Ele acabou de fazer o trabalho, ele sobe o material dele e deixa lá na pastinha com o nome dele, né, no Google Drive ou no Dropbox. O professor vai poder corrigir as provas dele, pode corrigir as provas dele virtualizado, e quando ele chega na sala de aula, as provas já estão corrigidas e não precisa nem dar nota, porque a nota já está no próprio trabalho, no acesso que ele deu. Ele dá o acesso e já dá a nota, tudo ali. Então, isso também facilitou aluno e professor nesse processo de pandemia, onde o contato não era permitido. Então, foi muito legal. Para as pessoas que não tinham esse acesso, que ainda não têm esse acesso, como isso foi feito. Infelizmente, as provas eram impressas, entregues, voltavam e não tinha muito o que fazer. Ainda não tem. O processo de EAD para as áreas rurais, para as áreas onde as pessoas são menos favorecidas, continua ainda bem, mas bem difícil para essas crianças. Contato com os professores e alunos durante o processo da pandemia foi bem encurtado. Além só da parte social, só da parte onde o contato físico era muito importante, muitas dessas crianças perderam a única chance de se alimentar, já que as escolas públicas ofereciam e oferecem a merenda escolar. Muitas dessas crianças perderam parte da sua gama de alimentação, e algumas delas só tinham essa alimentação por dia, ou essa refeição por dia era provida por essas escolas. Então, além da parte educacional, também a parte de saúde, né, foi comprometida durante o processo de pandemia, e até hoje está tentando ser corrigida, sanada. Bom, aí já é um outro tema que não compete a gente estar discutindo, mas a gente só pode dizer que os alunos de baixa renda foram extremamente afetados, estão sendo afetados pelo período de pandemia, não só tecnologicamente, né? E aquela história, né, cara? Não dá para você estudar, não dá para pensar, não dá para ler um livro de barriga vazia. A gente vê hoje aí casos de aluno desmaiando em sala de aula. Deve estar na tela aí, eu estou botando na tela para você ver. Não é invenção, não é nenhuma balela. Isso está em reportagem na BBC, na UOL, essas semanas que passaram. Esse retorno às aulas, ainda tem escola pública que não está em merenda. Algumas aulas voltaram, né, com uns espaçamentos maiores, né, aulas mais curtas, aulas espaçadas ao longo da semana, e a merenda escolar não está sendo oferecida. Então, crianças passam fome dentro de sala de aula. A criança sai de casa sem um café da manhã, chega na sala de aula para estudar, dá meio-dia, não tem almoço, né? Então, é mais complexo. Durante esse processo de pandemia, tudo isso aconteceu. E isso serviu para quê? Para a gente aprender que, além de gerar tecnologia, além de gerar ferramentas para a distribuição do ensino, a gente também precisou olhar humanizado cada vez mais para essas crianças que não têm acesso à informação, com uma outra gama da sociedade tem acesso a essa informação. A comparação entre escola particular e escola pública chega a ser brutal quando a gente trata de tecnologia. Vou te dar um exemplo bem legal. Um laptop. Cara, você não consegue comprar um laptop mais barato hoje no mercado, um laptop de R$900 para te atender. Se um pai for tirar R$900 da renda dele para comprar um laptop, ele compromete a família inteira. Um laptop. Quantas crianças? Se o pai tem 2 alunos, tem 2 filhos, né? 2 filhos, 2 alunos, estudando no mesmo horário, um laptop não vai dar. Não adianta eu distribuir um laptop por família. Eu vou ter que botar um aluno para estudar por dia.
Não funciona, essa conta não funciona. É muito fácil, é muito lúdico falar, não, mas vamos distribuir laptop, mas vamos distribuir telefone. A gente vai ter que distribuir laptop, telefone, pacote de dados e, acima de tudo, alimento, comida para essas famílias, né, que precisam alimentar os seus filhos antes de mandar para a escola. A tecnologia está aí, a informação está aí, os professores fazem o seu melhor, tanto na rede de ensino público quanto na rede privada, e vamos usar e desenvolver cada vez mais a tecnologia. E sim, ela veio para ficar. Quando a pandemia acabar, quando as aulas voltarem 100% presencial, toda essa tecnologia vai ser usada, mesmo com a sala de aula invertida, usando a inteligência das crianças fora da sala de aula e levando para a sala de aula só o que interessa para a gente poder discutir, a gente vai usar toda essa tecnologia no pós-aula. E quando o aluno não puder ir para a escola, quando ele estiver doente, vai para a escola sim, ele pode ligar o laptop e assistir essa aula, filmar de dentro de uma sala de aula, porque a escola vai estar transmitindo essas aulas. Isso é muito legal. Tu imagina, crianças longe, em qualquer ponto do país, isso seria um sonho, né? O professor transmitindo aula o dia inteiro e onde é que for, tiver um sinalzinho de internet, né, cara? Esses alunos poderem, né, estar assistindo essas aulas. É o futuro, né? Ela veio para ficar. No começo vai ser híbrido, mas quem sabe um dia todas as crianças em qualquer lugar do país vão poder ter acesso à informação e ter acesso aos professores, às aulas, às provas. E não é difícil, não é tão caro virtualizar um processo, né? Quem trabalha com a área de tecnologia, quem é da área de tecnologia, sabe que só precisa de boa vontade dos gestores, dos diretores, no caso do ensino particular, e da rede pública, um pouquinho mais de olhar humanizado, carinhoso para essas crianças que tanto precisam de informação e de acesso à internet. Bom, eu vou terminando agora esse segundo bloco, esse bate-papo foi bem legal, para falar de como se comportou e como vai se comportar a tecnologia para o nosso ensino à distância e presencial. E quão difícil foi para essas crianças, para essas pessoas, para esses pais e para esses professores lidarem com essa tecnologia em lugares onde a tecnologia não favorece, né, o ensino, porque era de difícil acesso. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo bloco com o próximo tema. Então, não deixa de seguir esse canal na história, né? Então, vamos lá, vamos para o próximo bloco, no próximo vídeo e tchau, tchau. Buenas, senhores, retomando o nosso bate-papo agora, no terceiro bloco, para falar do que a gente aprendeu, o que a gente vai levar agora para o nosso retorno às aulas. Algumas escolas já retornaram para o módulo presencial, mas de forma eficiente, 100%, será ano que vem, no próximo ano letivo. E o que a gente carrega de aprendizado para essa nova era, para esse novo processo, o pós-pandemia, o novo que a gente vai aprender. Vai ser híbrido? Né? Vai continuar à distância? Vai poder escolher ou vai ser só presencial? E quanto isso ficou positivo para alunos e para professores? Quanto de positivo isso agregou? O resultado desses vídeos é uma sequência de entrevistas feitas com diretores, gestores, professores e alguns alunos da rede particular e da rede pública de ensino. Dá para a gente nessa conversa entender bem quão é diferente o olhar de cada um deles, aluno ou gestores, né? Principalmente os professores que estão todo dia ali presente. Difícil é dizer que foi ruim para todos ou bom para todos, porque é bem diferente, cada caso é um caso. O retorno às aulas presenciais, né, a retomada das aulas presenciais, principalmente para a rede pública de ensino, é extremamente necessária. Sim, meu amigo, extremamente necessária porque, além do convívio social que essas crianças precisam, elas também precisam voltar a comer. Sim, a fome é uma realidade do nosso país e está aí, escrachada em todas as manchetes de jornais. O Brasil voltou a sentir fome nos últimos 5, 10, 15, 20 anos. Não é culpa desse governo atual, nem do passado. O Brasil sempre teve um problema, não posso nem chamar de problema, é uma vergonha nacional crianças passarem fome. E as escolas têm um papel crucial para alimentar essas crianças. Além de educar, as escolas públicas alimentam. Boa parte dessas crianças só tem essa refeição por dia. Se tu não sabe, nesse momento tem 20 mil pessoas que não comeram há menos de 24 horas. Querido, vou resumir para você. Nesse momento tem uma pessoa que não comeu há 24 horas, mas não tem uma só, tem 20 mil pessoas.
E dentre essas 20 mil, existem crianças que não comeram, né, nas últimas 24 horas. A escola pública, a volta às aulas, tem um papel essencial e crucial para alimentar essas pessoas. A escola cumpre um papel muito mais que social. Ela cumpre um papel, cara, um papel humanitário de alimentar essas crianças. E tem gente ainda que não consegue olhar dessa forma, porque acha que é só ensinar, é só dar educação, é só mexer no currículo do MEC. Não é. Não é. Em conversa com esses professores, com esses gestores, eles me passaram todas as dificuldades de estar ensinando para crianças que passam fome. Toda a dificuldade que passam com essas crianças, onde a tecnologia não chegou. Passaram um período de pandemia usando papel e caneta como sempre usaram, enquanto alguns alunos puderam usufruir da tecnologia. A volta às aulas para essas crianças não é só uma retomada na sua forma essencial de ensino, é uma forma de voltar a viver de parte digna, né? De forma digna, alimentado e educado. No caso da rede particular, a retomada das aulas tem um papel, é óbvio, né, de educação, voltar, de transformar de novo essas crianças, né, de tirar, desvirtualizar um pouco, porque elas, durante esse período, se focaram no modo virtual e isso mais tarde vai ter um preço, né? O virtual sozinho não consegue cumprir o papel do humano, do toque, do presencial. As crianças precisam de presença. Não é só a presença dos pais em casa, mas a presença do professor, do amigo, do educador, né, da tia da cantina. Precisa viver, a criança precisa viver com outros humanos, porque senão ela perde a empatia por outros humanos, ela perde a vontade de estar perto com outros humanos e acaba se isolando no mundo tecnológico, no mundo virtualizado, e muitas das vezes prejudica essas crianças, deixando-as isoladas, muitas crianças introspectivas. E vai ter um processo de correção sim, vai ser necessário, mesmo depois de toda essa gama de tecnologia desenvolvida, positiva, é claro, a gente vai ter que transformar essas crianças de novo em seres sociáveis, porque grande parte delas se tornaram não sociais, porque já gostavam do videogame, já gostavam do modo virtualizado, e agora, mais do que nunca, elas estão dentro do mundo virtual e não querem mais sair. Eu tiro isso, vou dar um exemplo, vou usar a prata da casa. O meu filho mesmo já está movendo de modo híbrido, indo poucas vezes à escola. E é difícil, cara, difícil tirar o cara da cama, porque ele já se acostumou a levantar da cama, tomar o seu café e sentar no computador. Só que ele agora tem que tomar um banho, botar o uniforme e tem que ir para a escola, não é? Mudou a forma e ele está sentindo na pele essa mudança. Positivo para ele ou não, ele precisa participar, ele precisa conviver com outros amiguinhos, com outras crianças da idade dele, não só de forma virtualizada. Então, a volta às aulas, ela tem esse papel agora, não só de voltar à forma de ensino presencial, mas também de reeducar o que nós educamos durante 2 anos. Nós demos tecnologia, nós demos informação, acesso e condições facilitadas do ensino chegar até o aluno. Ele não precisava mais se deslocar da sua casa até a escola. A escola foi até ele e ele gostou dessa forma, como todo mundo gostou. Eu adorei o home office, adoro o home office. Eu não pego mais ônibus cheio, eu não encaro mais trânsito, eu acordo, faço meu café da manhã, leio um bom livro, leio o meu jornal e me preparo, né, para trabalhar. Eu sento na minha cadeira, aqui no meu escritório, que é o Me Segue na História, e eu começo o meu trabalho diário. Né? Eu gostei, tu imagina, as crianças, os alunos, os adolescentes também se apaixonaram por esse módulo. Então, agora a gente vai ter que levar todos esses alunos para a sala de aula e reeducar. Né? Dizer, olha, você precisa acordar cedo sim, você precisa vir à escola sim, você precisa se deslocar até a escola. E professor, você também precisa agora voltar para a sala de aula. Foi muito legal ficar em casa, foi muito bom poder fazer o seu próprio café, professor, mas agora você precisa voltar para a sala de aula e retomar tudo que você não esqueceu, né? Esqueceu é até uma brincadeira, mas tudo que você teve que reinventar, acho que reinvenção é a palavra mais correta, tudo que você teve que reinventar e agora vamos ter que fazer para dentro da sala de aula. O que a gente precisa fazer no modo presencial, tanto na escola pública quanto na escola particular, e é uma opinião de todos esses educadores que eu entrevistei,
usar a tecnologia que foi empregada durante esse processo nessa retomada. Eu não posso simplesmente cortar a tecnologia. Eu preciso pegar essa tecnologia, mesclar ela com o módulo o módulo ali presencial, o módulo ao vivo, e transformar isso numa coisa positiva. Eu posso levar os mesmos jogos que aconteciam no módulo virtual, eu posso ligar meu data show, meu reto projetor e botar isso em sala de aula. Eu posso até deixar os alunos usarem o celular para fazer isso. Se a sala de aula não tem computadores, deixa os alunos usarem seu smartphone, vai pegar o seu smartphone, vai fazer a sua consulta. A gente pode gerar jogos, cada um com seu smartphone, pode compartilhar informação dentro de sala de aula. É claro que de forma controlada. Muitos pais, de forma correta, não deixam os seus filhos levarem o smartphone para a escola, né? Sim, mas você pode avisar um dia antes, pai, olha, pode deixar ele levar, ele vai ficar na mochila durante a aula, vai ter um joguinho, ele pode usar esse jogo para estar compartilhando informação com o. Olha só, é legal a ideia. Tem muito, essa ideia não é minha, tá? Essa ideia são de outros professores e já estão se preparando para esse retorno e não querem abrir mão da tecnologia, principalmente na hora de compartilhar informação. E olha quanto isso é bom para o planeta também, tu vai deixar de gerar papel. Cara, é um absurdo ainda, é um absurdo ainda ter escolas que pegam pilhas e pilhas de papel, né, cara, para imprimir. Para que imprimir umas provas, né, cara? Aposta no virtualizado, faz uma prova virtualizada ali, ó, o cara poder abrir e responder na hora, e o professor, cara, não é difícil, precisa só de um pouco de boa vontade, e vocês já fizeram, nós já fizemos isso, né? As escolas que puderam usar os seus recursos para desenvolver esse tipo de tecnologia para os alunos poderem estar refazendo o dia a dia de sala de aula no virtualizado, já fizeram isso, as provas online. Então a gente pode continuar fazendo em sala de aula. O aluno pode continuar assistindo a aula presencial, ter o contato com o amiguinho, ter o contato com o professor, ter o contato com a escola. Na hora dele executar a prova dele, ele pode fazer isso de forma virtualizada, dentro da própria escola ou até em casa. São muitas ideias que a gente teve durante esse processo de pandemia e a gente não pode jogar isso fora. A gente tem que pegar toda essa informação, toda essa tecnologia e aplicar no nosso dia a dia. E isso para todos. Basta ter o recurso, né? E basta ter boa vontade. As escolas que possuem computadores, que possuem internet, não tem por que não fazer, né? E existem professores de informática nas escolas de rede pública e particular que podem fazer isso e até ensinar os alunos a fazer. Não precisa de muito para fazer isso. Tem tanta ferramenta grátis, tem tanta plataforma gratuita na internet que basta com a vontade do professor de informática e alguns alunos que gostam de informática para isso funcionar. Então fica a dica aí, gestor, fica a dica, professor, fica a dica, diretor de escola. Usa a prata da casa para desenvolver esse tipo de tecnologia, porque muitos professores, cara, muitos diretores já estão fazendo isso com a sua prata da casa, sem usar grandes recursos financeiros, usando a informação que foi adquirida nesse processo para poder levar a informação para todo mundo de forma mais legal, de forma tranquila, e o processo de transição do virtual para o físico ser feito de forma tranquila, de forma não descontrolado e não um the final cut, né, cara? Não um grande corte, desconectando essas crianças do mundo virtual e fazendo-las para a sala de aula de uma vez só. Os benefícios da aula, do retorno à aula presencial são incalculáveis. Isso é incalculável. A presença física do aluno, do professor na escola, é uma questão de saúde mental, né? Não é só por voltar, né? É uma questão de empatia. Essas crianças perdem empatia se elas não conviverem com outros seres humanos. Tá, mas essas crianças já convivem, os adolescentes já convivem com outros seres humanos. Não, meu querido, não convive. Ele fica trancado no quarto, no laptop dele, e desce só para comer, desce só para fazer as necessidades dele, mal dá um oi para os pais e se tranca de novo. E são poucos dos pais que acompanham e têm um interesse de bater na porta e dar uma olhada para ver o que eles estão fazendo. Na sala de aula, eles são monitorados pelo professor. Então, precisa sim voltar para a sala de aula, é essencial a volta e ela deve ser gradativa. O que eu espero é que no próximo ano, no próximo ano que vem, com o retorno das aulas presenciais 100%, a gente possa fazer essa grande mesclagem, que a gente possa fazer esse grande tratamento de forma positiva, né? Que a gente possa usar a tecnologia, usar tudo que a gente aprendeu nesses anos aí, né? Que foram 2 anos de pandemia, para ser mais exato, foram 2 anos de pandemia, um pouquinho até mais. Algumas pessoas já estavam preparadas, já estavam se movendo antes da grande pandemia acontecer.
E agora, gradativamente, com a vacinação direitinho, as coisas estão voltando para os seus devidos lugares. Nosso bate-papo termina por aqui. Esse terceiro modo é o último. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente conversou e que todo esse aprendizado adquirido, todo esse conhecimento adquirido ao longo desse processo de pandemia seja positivo, já que a pandemia foi tão cruel e levou tantos entes queridos, né, tantos amigos, tanta gente acabou ficando por conta dessa doença. Então, vamos pegar o que sobrou, o que tem. Eu sei que falar positivo de uma pandemia é cruel. Eu também não gosto dessa palavra. Vamos pegar o que sobrou de positivo, porque é uma pandemia, morreu muita gente no mundo todo, mas vamos aprender com o que aconteceu. Então vamos pegar o que a gente aprendeu e aplicar nos nossos alunos, né? E daqui para frente seja uma coisa bem, mas bem melhor. Bom, fica aqui meu agradecimento a todos aqueles que me deram a oportunidade, né, de conversar, de entrevistar, para entender melhor, né, para poder depois de ter escutado essas pessoas, estar aqui conversando com vocês, né, sobre a volta e como foi todo esse processo, como vai ser todo esse processo. Eu vou deixar o link das entrevistas na descrição desses 3 módulos, vai ficar a descrição. Na descrição vai ficar o link para as entrevistas que aconteceram ao longo desse processo, né? Então vai estar lá bonitinho, é só você clicar lá, você vai escutar essas professoras falando, né, esses profissionais da área de educação falando sobre como foi, como está sendo e qual será o próximo passo, né, para o retorno às aulas. Eu vou ficando por aqui, não deixa de me seguir na história. Obrigado por todos se inscreverem nesse canal, o canal está crescendo, o canal começou por conta do curso de História, por conta da universidade, e ele tá aí, ó, crescendo cada dia mais e ajudando alunos e professores a entender mais e mais de História e de Educação. Agora eu fico por aqui de verdade, até o próximo vídeo e tchau, tchau, e se cuida que a pandemia ainda não acabou. Não entra nessa de não se vacinar, não entra nessa de não usar máscara. Cara, vamos parar de usar máscara quando tiver que parar de usar máscara, se tiver que tomar a terceira dose, vamos tomar a terceira dose, vamos evitar uma nova pandemia e que nossos alunos sejam prejudicados, né, cara? Porque o cara que não toma vacina, o cara que não usa máscara, ele não está se prejudicando, ele está prejudicando outras pessoas que talvez estejam se guardando, esperando a pandemia passar. Tchau, tchau. Buenas senhores, mais uma vez aqui no Me Segue na História, mais uma vez levando história até vocês e mais uma vez falando de história, agora puxando a sardinha para o lado de nós, educadores, né? Puxando a sardinha para quem precisa e necessita, tá passando conhecimento para vocês. Bom, então se tu chegou até esse tema, tu já sabe do que eu vou falar, a sala de aula invertida. Cara, o que é isso? O que é dar aula de forma invertida? Não, jovem, não é dar aula de cabeça para baixo e muito menos falando de trás para frente. Não é isso, cara. A aula invertida é uma técnica muito legal, muito bacana, onde a gente leva para a sala de aula só o que a gente quer discutir. E fica mais legal a sala, porque gera polêmica, gera conversa e a gente sai daquele modo engessado de professor falando de cima do palanque e o aluno lá pequenininho, pobre coitado, escutando e pensando, meu Deus, será que vai vir teste hoje? Será que vai cair tudo na prova? Bom, a sala de aula invertida veio para dar pra gente uma chance diferente de falar em sala de aula com os alunos, de deixar o aluno mais próximo da matéria. Quem sabe até fazer ele se apaixonar por história e gostar cada vez mais de história. Bom, então o que é a sala invertida? Né? Sem prorrogar aqueles vídeos de 30 minutos, não, cara. A sala de aula invertida, vamos lá, vamos resolver. Resumindo para você, como funciona a sala de aula invertida? O professor, o coitado do professor, elabora um grande texto para você, elabora material para você, para te deixar apaixonado pela matéria. Ele vai lá com todo o cuidado do mundo, elabora textos, imagens, temas para discussão e joga isso para você. Ele, chuta a bola no teu peito e fala pra você, agora é contigo. Ele passa a bola para você e diz, cara, estuda isso daí, pensa nisso aí, lê isso daí. Cara, ele não tá pedindo para tu responder a questão, não tem mais trabalho de casa, acabou o trabalho de casa. Ele pega o texto, joga para você. Mas joga onde, professor? Joga na internet. Mas, então, tu vai pegar essa matéria, tu vai estudar, porque tu é um cara safo, tu vai largar o teu videogame, tu vai largar
a tua internet e vai pegar aquela matéria e saborear a história, vai ler a história, vai entender as imagens e vai guardar aquilo na tua cabeça. Depois tu pega teu videogame e vai jogar. Ou se possível um livro legal, um filme legal. Bom, e aí no dia seguinte, na sala de aula, o professor não tem mais aquela obrigação de subir no palanque, né, de subir na cadeira e discursar bravamente para os alunos. O que ele vai fazer? Ele vai chamar os alunos para conversar sobre a matéria que ele deixou para você. E a gente vai pegar, pontuar os temas mais legais dessa matéria que ele te deu, e a gente vai conversar, a gente vai dialogar sobre essa matéria, sobre tudo aquilo que tu entendeu, e o que tu gostou, e o que tu não gostou, e que tu tem críticas. Aquela coisa do aluno responder um questionário, verdadeiro ou falso, certo ou errado, combina ou não combina, se verde combina com azul, se amarelo combina com vermelho, isso acabou. A gente vai conversar em sala de aula os temas que os alunos querem, que eles levaram pra gente, o que ele vai achar que é legal, né, cara? Então, depois dessa conversa, depois de tudo isso que a gente conversou, cara, a gente vai começar a se entender nos seus pontos principais. No final da aula, o professor decide se ele segue com o tema, se ele manda esse tema novamente para casa e manda estudar mais, ou se ele lança um outro tema para começar uma nova discussão. Isso acaba com a chatice do dever de casa, né? Porque o professor, além de preparar a aula, além de dar aula, tinha que no dia seguinte corrigir aquela pilha de dever de casa, ou então ir por quadro, né? Se não fosse valer ponto o dever de casa, ir para o quadro e dar as questões. O aluno não aprende, ele decora. E hoje em dia com o Google, cara, hoje em dia com o Google, ninguém, mas ninguém, cara. Professor, amigão, deixa de ser trouxa, deixa de ser bobo. Essa molecada vai toda pro Google, cara, pesquisar dever de casa. Tu acha que alguém vai abrir livro? Vai abrir livro para pesquisar? Eles vão pro Google, tem tudo lá, cara. Entendeu? É muito mais legal a sala de aula invertida quando tu faz dessa forma, porque o cara, ele pesquisa no Google sim, mas ele vai pesquisar para entender a matéria, não para responder, para ganhar um ponto no final do semestre. Acabou isso, cara, acabou. Eles vão colar de qualquer jeito, e aí não é cola, é consulta autorizada, que é muito mais legal. Isso estimula o cara, porque a tecnologia está ali do lado dele, o micro está perto dele, então ele vai sentir à vontade, porque é uma coisa que ele conhece. E tu, professor, que é engessado, que não quer usar computador, vai entrar pelo cano. Então tu tem que deixar o cara fazer a consulta. No dia seguinte, começa tudo de novo. Quais os benefícios disso, meu jovem? O benefício, primeiro, que é o fim do dever de casa. Bom para você, professor, que não tem que mais corrigir. E bom para o aluno que não tem mais que fazer aquela chateação de acordar e fazer o dever de casa antes de ir para a escola ou chegar da escola depois do almoço. Tem que fazer dever de casa. Ele agora vai pegar aquele material, vai para o Google, no telefone, no tablet, no laptop, seja lá onde ele for, e vai pesquisar o tema. Até porque ele vai chegar no dia seguinte, ele vai querer ser o sabichão da sala, se sentir muito importante, sabendo tudo do tema. Então, pensa assim, tu vai dar para ele, não, você vai estudar hoje sobre Pedro Álvares Cabral e o descobrimento do Brasil. Tu vai falar para ele, cara, tu vai estudar o descobrimento, eu quero saber qual é a tua posição sobre... Foi descobrimento? Foi invasão? Foi conquista? O cara chegou primeiro? Será que alguém não chegou antes? Quem estava aqui antes? É muito mais legal tu fazer dessa forma do que tu ficar engessado, igual aqueles professores de 1940, chatos pra caramba, onde o aluno voltava para casa, cara, mega deprimido, com uma pilha de livro e uma pilha de dever de casa, e no final ele passava a odiar a matéria e já tinha esquecido tudo. Ele só estuda de novo quando ele vai prestar o vestibular. Um outro benefício muito legal disso tudo é que a gama de conhecimento para o aluno, ela aumenta. É informação que não é perdida. Porque quando tu manda ele decorar alguma coisa, quando o aluno decora alguma coisa, ele perde depois, né? É igual o cara que só estuda para fazer o concurso. Ele passa no concurso. Uma semana depois ele esqueceu tudo daquilo que ele estudou. Eu tenho vários amigos assim, que passaram em concurso e no dia seguinte, cara, não sabe nem a capital do Mato Grosso. Então, cara, isso acabou. Esse conhecimento adquirido fica, né? E ele é levado para o futuro, onde ele, quem sabe mais tarde, vai gostar de história, vai gostar de geografia, vai gostar de matemática, porque foi prazeroso para ele a sala de aula invertida. É isso, simples assim. Isso é a sala de aula invertida, sem muito inventar. Para o professor é legal, para o aluno é legal, para os pais são legais, né, cara? Porque tu imagina o pai que trabalha o dia inteiro, ainda tem que sentar com um piolento ali para fazer o dever de casa, cara. E às vezes a gente não sabe da matéria, cara.
Não sabe mesmo, que os caras vêm com as equações agora que, claro, a gente lembrou. Tá vendo como é que foi ruim lá para trás? Porque a gente não lembra. A gente decorou para passar em matemática, decorou para passar em português e a gente não lembra, né? Não lembra mesmo, porque foi tão chato que a gente não lembra, a gente só guardou o que a gente gostava. E a sala de aula invertida vai tentar fazer as crianças, os adolescentes, os jovens gostarem cada vez mais da matéria, se interessarem cada vez mais pela matéria e decidirem no futuro o que elas querem fazer das suas vidas, gostar mais ou menos das matérias. Bom, é isso, sala de aula invertida, é isso. Bom, eu fico por aqui, me segue na história, esse é mais um cortezinho na área de educação, para tu entender quais são os métodos, né, de educação. Eu falei desse porque é o que eu gosto mais. Eu fico por aqui agora de verdade. Tchau, tchau.